Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando. Eu estou tremendo já, né? Então, que Deus continue abençoando. É um privilégio para nós podermos estar aqui no seu país, poder estar acompanhando a Deus, né? E eu simplesmente estou me esforçando para falar bem o português. Espero que vocês entendam, né? Bom, disse o pastor Anildo que eu tenho 10 minutos, então é corrido, né? Apenas vamos falar um pouco da Escritura, e eu quero que o irmão, a irmã agora, pode colocar na tela a Escritura no livro de Deuteronômio, no capítulo 18 e no verso 18 também. Bom, apenas vamos falar um pouco, né, porque é simplesmente para lembrar da mensagem também, que é o nosso principal objetivo hoje, falar de Deus, porque viemos com esse objetivo, não é? Agora, eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenei. Seguinte. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requerirei dele. Seguinte. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em meu nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Amém? Agora, coloque na Escritura, no livro de São João, capítulo 8. E a partir do verso, vamos começar com o 32, pode ser? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seguinte. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Amém? Muito bem, agora, eu simplesmente gostei da mensagem que estamos a falar, e eu apenas quero, nesses 10 minutos, falar a respeito de minha vida, e eu espero que seja de bênção para vocês. Amém? Agora, nesse tempo que estamos vivendo o tempo dos grandes sinais que Jesus apontou no livro de Mateus, capítulo 24, que viriam para esse tempo, não é? Todos esses sinais estão se vivendo agora. E um dos mais grandes sinais, porque nós que somos homens, esperamos sinais. Você espera sinal? Bom, normalmente nós temos a costume de esperar sinais que sejam alguma luz ou algo que seja visível aos olhos, não é? Isso é o que o profeta disse ao respeito dos judeus, porque eles vêem os profetas falarem e eles creem aqueles sinais que os profetas falam, não é? Então, agora, nós também somos desses homens. Eu espero ver Deus em todas as partes onde eu vou. E o profeta disse que tem 4 maneiras de ver Deus. Mas agora, a principal coisa que você tem que ter em conta é que você tem que achar Deus pela sua palavra principalmente. Amém? Se essa palavra, que é, segundo São João 1, é Jesus mesmo, essa palavra crucificada um dia, partida para seus discípulos. E ele disse, volte ali para o verso 31, do livro de São João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, você crê? Amém. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amém? Agora, Jesus era a palavra, segundo São João 1, verso 1. E simplesmente aqueles judeus, observe que no Antigo Testamento,
dizia a respeito de um profeta que viria no futuro. Isso é o que lemos no livro de Deuteronômio, no capítulo 18 e verso 18 também. Então, aqueles homens de Moisés, lá atrás, já eles saberiam que viria um Jesus nesse tempo. E o profeta disse que nós também esperamos um Jesus nesse tempo. Amém? Amém. Agora, aqueles homens simplesmente estavam esperando um Jesus que viria no futuro. Foi anunciado esse sinal. Mas, normalmente, os homens perguntaram que sinal haveria nesse tempo para que ele viesse. Naquele tempo teria sinal. Agora, observe uma coisa. Quando essa palavra foi a cumprimento, lá adiante, mais para frente, simplesmente a palavra veio. Mas veio de uma forma, irmãos, na simplicidade, diz o profeta, no livro de Os Sete Selos, numa simplicidade tão grande, irmãos, que simplesmente ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Mesmo os discípulos dudaram. Mesmo eles. Agora, notamos que para Moisés foi falado que viria um profeta. E observe uma coisa, que quando esse profeta veio, que estava anunciado pela Escritura, eles o rejeitaram, não é? Eles o crucificaram nessa hora, né? Agora, quando essa palavra veio à manifestação, se parou diante daqueles, vamos dizer assim, religiosos do tempo. Vamos dizer que esse é o tempo que tem que ver Jesus. E Jesus vem, a palavra manifestada, feita carne, o cumprimento perfeito vem diante deles, e eles disseram, linhagem de Abraão somos. Quer dizer que somos isso, estamos esperando essa vinda. Mas eles não viram o cumprimento da palavra diante deles. Entendem? Agora, nesse tempo, há uma coisa, irmãos. E, aproveitando que é um culto para jovens, vamos falar para os jovens também. E quero falar com respeito à minha vida. E eu espero que seja bênção para você também. Amém? Simplesmente chegou o cumprimento da Escritura e eles o rejeitaram pela palavra. Eles não olharam a palavra. Eles tinham a letra. Recebereis um profeta. Viram a letra, mas o cumprimento não viram pela palavra. Agora observe, nesse tempo que estamos vivendo, essa mensagem, deixando tudo, disse que tem que vir da mesma maneira. A partir do parágrafo 128 em diante, o profeta começa a falar de uma maneira, assim, diz assim o profeta, o mensageiro para essa idade. Vocês creem no mensageiro? O profeta disse, esse mensageiro prometido, ele disse que viria da mesma maneira e aconteceria da mesma maneira como foi para Abraão. E esta mensagem está a falar no verso 28, mas vamos falar do verso 132, ele veio para Sodoma e Gomorra. Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será na vinda do Filho do Homem. Vocês creem desta maneira? Agora, quando ele veio daquela maneira, e o profeta disse que nesse tempo tem que vir a palavra, o Espírito Santo, a palavra viva, porque minhas palavras são espírito e são vida, disse Jesus, não é? Agora, observe uma coisa, como eles receberam uma palavra? Como é que eles estão recebendo a palavra? E eu espero que você capte isso. Simplesmente, eu estou tão nervoso que eu espero que você entenda o que eu quero dizer. Bem, eles simplesmente esperavam uma palavra ser manifestada. Era o Filho do Homem, segundo São João 1. Vejam. E aconteceria igual Sodoma e Gomorra. E o profeta disse nessa mensagem que neste dia tem que vir um mensageiro e tem que vir dois tipos daqueles anjos que pregariam para a religião daquele tempo, né? Iriam fazer igual a Ló, um tipo de Ló. Agora, eu quero falar um pouco, eu sei que entre meio de nós há três tipos de crentes, sempre o há. Vocês creem nisto? Agora, a coisa é que nós temos que ser o crente verdadeiro. Uma coisa é certa, sabemos que pode ser que aqui tenha um verdadeiro. Fazer alguma coisa meio parecida é fácil, é muito fácil.
Se você quer um dólar falso, simplesmente busque um dólar que é real e imite-o. Simplesmente é fácil. Agora, isso é muito fácil. Mas como vamos ver se esse Jesus está se manifestando hoje? É ver o cumprimento da palavra. Não ver a letra aqui, falar dela muito bonita, mas a minha vida, o que dá testemunho para dizer que isso é verdade. Observe uma coisa. Quando essa palavra vem à manifestação, ela vem de verdade. E às vezes o mundo religioso não vê porque eles estão esperando alguma coisa que aconteça em grande maneira, né? Em grande, o profeta disse nessa mensagem, o mundo espera de uma maneira que, digamos, bem, temos que preparar, o sacerdote tem que se colocar de ouro e coisa, porque vai vir o Senhor dos Exércitos. Nesse tempo, aquele tempo, quem sabe, eles esperavam de alguma maneira, que eles disseram, vem, vai vir fazendo com uma carroça e vai ser grande. E a Bíblia dizia que viria com grande poder. Viria com uma grande vesta, né? Com um grande poder. E ele veio acima de um mulo, acima de um burro, acima de um asno, né? Mas ele veio de uma maneira tão simples que eles os rejeitaram daquela maneira. Agora, eu observo na minha vida, eu sou bastante observador, eu observo eu vou dizer desta maneira, eu espero que não vai soar forte, né? Mas eu observo cada espinhaço de minhoca, irmãos, que é terrível nesse tempo. É terrível dessa maneira. Vamos dizer desta maneira, para que não vai soar muito forte, né? Espinhaço de minhoca, porque quer dizer frouxo, imitador, não é verdadeiro. Simplesmente é isso. E eu quero falar para os jovens, é culto de jovem, então eu simplesmente quero falar para os jovens. E se há algum adulto, é claro que vamos falar para ele também, né? Disse o irmão Brana para um certo homem adulto ali, ele disse, olha, jovem amigo. E aquele homem disse, irmão Brana, não fale assim para mim, não. Eu me sinto mal. Veja, ele disse, não, é que quando você vai na eternidade, você é jovem. Amém? Agora, eu penso isto, que vocês também são jovens. Está dentro de uma caparação, né? Alguma coisa. Tipo aquele, ali na Argentina chamamos de tatu, aquele bichinho que tem um caparação em cima. Bem, é assim que você se encontra nesse momento. Mas tem uma juventude dentro de você. E esse é Jesus Cristo. Amém? Agora, vamos apenas continuar, para não me perder aqui, e os 10 minutos vão ficar pouco, né? Então, vamos dizer que eu quero falar da minha vida agora. Bem, para quem não me conhece, eu sou Ernesto, seu irmão. Um dia eu decidi simplesmente ouvir uma palavra, tinha um celular, um simples celular, agora não tem esse. Um celular de botão, né? Aquele pequenininho, antigo, né? Hoje é uma coisa diferente. Eu ouvi uma palavra, e essa palavra disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Agora, essa palavra um dia me falou, e eu simplesmente, a partir dali, minha vida mudou. Eu ouvi um programa de rádio que estava sendo emitido, eu acho que foi perto da Argentina, pastor Nildo, né? Então, eu ouvi essa palavra e eu tinha um monte de sonhos a cumprir na minha vida. Eu queria ser um grande médico e eu queria, simplesmente, em tudo que eu faço, eu coloco a minha mão e prospera. Eu creio que deve ser assim com todos, né? Mas um dia chegou a minha oportunidade de cumprir o meu sonho, né? E quando eu comecei aquele sonho, eu já comecei mal, porque para o mundo, isso seria ouvir a palavra, para eles é uma coisa ruim. Para eles, é destruir o sonho deles, é ouvir a palavra, porque tem que abandonar tudo. Eu comecei a minha carreira e fui avançando e avançando, e até que um dia eu cheguei na cidade, e o primeiro que eu procurei na cidade foi se tinha uma igreja da mensagem para eu congregar. O primeiro que eu fiz, comecei da maneira certa. Primeiro Deus. No primeiro lugar é Deus. Depois as coisas vão vir. Quando eu comecei a procurar a igreja, naquela cidade argentina não tinha uma igreja. Não tinha uma da mensagem. Mas eu falei por aí,
contei para todos os irmãos que eu não achava uma igreja, e até que a minha tia Zalete disse, tem um pastor ali que vai, ele veio de Passo Fundo, o pastor Flávio do Amaral, e ele atende esse lugar. Se você quer contactar com ele, vai. Me contactei com ele, me passaram tinha irmãos ali, fui até eles, e eu falei alguma coisa assim, veja, irmãos, por que esse mundo aqui parece tão raro, e é uma coisa tão suja, é lixo isso para mim, eu venho do campo, eu sou uma fera, eu simplesmente não gosto da cidade. Eu me sinto mal, eu me sinto... Quando eu cheguei, eu perguntei por que essa gente atua assim, todo o tempo assim, ou tem alguma coisa acontecendo hoje, algo fora do normal. Não, é todo o tempo assim. Eu disse, que coisa feia. Enfim, eu fui falando e falando para eles, até o ponto que eles se hartaram de mim, porque eu me queixava por tudo, né? E eles disseram assim, irmão, o que acontece é que você tem que se acostumar, você não está acostumado a isto. Eu digo isto, irmãos, não se acostume a esse mundo. Não se acostume a esse mundo. Deixe tudo, a palavra diz, deixe esse lixo para fora, isso é lixo para nós. Agora, falando disso, eu comecei a carreira, fui bom, avançando, bem, e transformei-me no melhor aluno da faculdade. Até o ponto que eu era famoso, popular. E eu li uma mensagem, o profeta disse, não coloque sua base numa popularidade. Não faça isso. 3 coisas destruem o homem. A fama, o dinheiro e a mulher. Agora, nós sabemos que a mulher é um tipo da igreja. Você crê nisto? A Bíblia assim o diz. Agora, você quer saber em que tempo estamos vivendo? Se os sinais, esses sinais que falou Jesus, Mateus 24, estão se cumprindo? Simplesmente observe a mulher. Agora, eu sempre falo isso para as pessoas. Eu não sou um homem machista, nada disso. Eu simplesmente quero falar a verdade, porque eu não tenho nada com vocês, eu não tenho compromisso com vocês, eu tenho apenas compromisso com uma palavra. Amém? Observe a mulher, mas a mulher simplesmente não é observar a mulher, o indivíduo. Observe a mulher, o tipo da mulher é a igreja, amém? Observe como ela atua, se ela tem um ponto parecido com o mundo, se ela simplesmente está se parando com essa palavra. E às vezes eu fico a pensar, o que aconteceria se eu levasse essa palavra e colocasse em cada um de vocês? Será que essa palavra encaixaria em você? Você está vivendo isso? Você está simplesmente sendo um igrejeiro, um morno, um fraco? Como é o assunto, né? Então, está passando o tempo, né? Eu sei que eu comecei a faculdade e culminei o 1º ano. No ano seguinte, eu não pude continuar. Irmãos, meu coração se derreteu nessa cidade, uma cidade idólatra, é prostituição. Às 3 da manhã, tinha mulheres caminhando pela rua, sem roupa, nuas totalmente. Uma se agarrando à outra, bêbadas. E eu pensei, será que os sinais estão se cumprindo? E eu pergunto para os irmãos, o que é isto? Irmão, você não está acostumado a isto. Eu olho para ele e digo, eu espero nunca me acostumar a isso. Agora, observe uma coisa, para ir terminando. Jovens, primeiro, moças, vocês que são a representante da igreja, eu quero dizer isto. Tenha cuidado com respeito à palavra, tenha cuidado essa atitude com respeito ao seu uso cotidiano, né? É o cotidiano que vai te identificar, é o que você vive o dia a dia que vai ser julgado. Isso controle. Veja, eu outro dia ouvi uma coisa terrível. Não foi aqui, graças a Deus, mas eu vi uma coisa nas redes sociais, uma pequena moça se colocou essas coisas que aparecem por aqui, depois algumas coisas aqui, depois o taco no sapato que vai se engrandecendo, né? Como é que está a mulher desse tempo? E eu observei uma coisa terrível.
é abominação a Deus. Se você tem isso como algo normal, eu vou te dizer, saia disso, fuja, porque a vinda do Senhor está próxima. Pare de olhar para isso, porque você vai ficar e você vai ter que lavar com teu próprio sangue, você vai ter que lavar a tua veste para entrar lá. Agora observe, essa moça, ela colocou algo assim, uma foto muito sensual, muito demais. E ela colocou assim de ladinho, assim, veja, mostrando o quê? Isso é que o mundo religioso, você quer ver uma igreja assim, atuando dessa maneira, como essa moça atuou, vá na denominação e você vai ver a igreja, o tabernáculo, aquele material, você vai ver dessa maneira, muito bonito, muita aparência. Parece atrativo a todos os olhos. Mas isso é que viu Eva, ela viu aquele monstro ali parado e ele gostou daquilo. Ela simplesmente gostou daquilo e ela não observou a palavra que foi falada. Ela não observou isso. Sabe o que dizia nessa imagem ali nas redes sociais? Salmo tanto, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmão, nem mesmo vai faltar um assaltante, um maconheiro que vai codiciar, vai cometer adultério. E sabe quem tem a culpa, segundo esta mensagem, que nos leva a fé para a palavra? Sabe quem tem a culpa? Pois ela. Então, moça, tenha cuidado com essa atitude, porque, sinceramente, irmã, isso foi horrível. E, às vezes, eu falo isso e as pessoas ficam bravas comigo, né? Mas eu não tenho compromisso com a pessoa, eu tenho compromisso com a palavra. Amém? Agora, jovens, moços, eu vou dizer isto. Eu quero que seja um conselho. Depois, se você quer ficar bravo, fique bravo. Amém? Comece a atuar como um cristão. Eu quero ver se eu coloco aquele Jesus que estava caminhando lá no deserto, perto de ti, e eu quero ver se você se identifica com ele. Você o fará? Como é isso? Eu vejo hoje, em lugar... Sabe o que eu vejo em lugar de jovens parado um ao lado de Jesus e sendo um? Sabe o que eu vejo? Futebolistas. Não é somente que você tem que controlar a mulher como ela corta o cabelo, não. Não é desta maneira que funciona, não. Também é mencionada na Bíblia o cabelo do homem. E se é mencionado, tenha cuidado com isso. Ora, rapaz, você tem que se cortar o cabelo como um homem, não como um futebolista. Tem que se cortar o cabelo como um homem. A tua roupa tem que vestir como um homem, rapaz. Vista-se como um homem, atue como um homem, viva como um homem, mas a tua vida tem que parar-se diante daquele profeta um dia e dizer desta maneira, bem assim, eu estou vendo esta palavra diante de mim cumprida. Isso deve ser cada um de vocês. Ou, pelo contrário, você nunca entrará lá. Então, simplesmente, eu vou parar aqui, porque eu sou bastante fraco com cumprir o horário, né? Que Deus vos abençoe e nos dê um bom culto. Amém? Amém.